Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esse estudo, dando continuidade, ao estudo do livro de Matitial, capítulo 16, 17 e 18. Isso é bastante interessante, nós notarmos aqui quão é precioso esses estudos que estamos fazendo. É lógico que existe muita gente que não está interessada em aprender, não está interessada em buscar a essência, em buscar a divindade, em buscar realmente o significado daquilo que Yeshua transpareceu através dos escritos da Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim. E isso é muito interessante para nos dar estrutura espiritual, baseando-se na emuná, na confiança e na fé transcendental. E nós vamos continuar hoje a leitura do capítulo 16, capítulo 17. Vamos ler e explicar, como sempre fazemos. Mas antes eu gostaria de agradecer pelo carinho, mais uma vez, que as pessoas estão tendo, nos enviando e-mail, comentários, não só na página oficial da Beit Netzer Efraim, mas também no nosso canal do YouTube, que é Judaísmo Nazareno SP, São Paulo, Beit Netzer Efraim. O nosso modelo de aprendizado está no judaísmo nazareno. E repito mais uma vez, nós não estamos ligados a nenhuma outra instituição, Agradecemos a todos aqueles que têm um carinho conosco, aqueles que nos ajudaram, mas nós não estamos ligados a nenhuma instituição e também nós não devemos satisfação nenhuma para ninguém, tá? Nós somos uma comunidade única, uma comunidade que não depende de outra, tá? Não existe ninguém acima de nós, não existe ninguém hierarquicamente, Ninguém está acima de nós. Então, somos uma comunidade independente, tá? Embora temos algumas pessoas que admiramos, que acompanhamos, que estamos sempre acompanhando aquela pessoa em estudos, mas isso não quer dizer que estamos associados a ninguém, tá? Somos independentes. E porque as pessoas logo perguntam, vocês têm uma ligação com fulano? Não, nós não temos ligação com ninguém, tá? Nós não temos ligação com ninguém. Embora admiramos, embora estamos aqui para aprender também, mas nós não temos ligação com ninguém, ok? E aproveitando também a oportunidade, que o Eterno possa curar e abençoar aquelas pessoas que estão fragilizadas nos hospitais, pessoas que estão doentes, pessoas que estão até com coronavírus, que o Eterno possa curar essas pessoas, que o Eterno possa libertar essas pessoas da opressão, do mal que atinge o mundo, tá? De uma forma muito potencializada. O mal, ultimamente, ele tem se apoderado. E, como eu sempre digo, a impiedade está prevalecendo no mundo e, infelizmente, os ímpios vão pagar um bom preço. Pessoas que desconsideram a divindade, pessoas que não estão preocupadas com os ensinamentos de Yeshua, pessoas que não estão nem aí, Pessoas que debocham. Então, infelizmente, vão pagar um bom preço, tá? Eu costumo dizer, não adianta ser apenas um simpatizante do Eterno,
eu me simpatizo com as coisas do Eterno, eu me simpatizo com a igreja, eu me simpatizo com a comunidade, eu me simpatizo com o judaísmo nazareno. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que realmente vai contar na sua vida é mudança interior, é um processo, é mudar. Cada dia você muda uma coisa ruim que você era e agora você não é mais. É assim que acontece a Techuvá. Ela não é exterior, não é uma mudança de vestes, uma mudança exterior. Eu vou deixar a barba crescer, eu vou usar véu, eu vou usar kippá. Não, para o Eterno isso não vai te levar a lugar nenhum. Embora respeitamos os objetos, tudo aquilo que pertence ao judaísmo, mas isso não quer dizer que o Eterno vai te aceitar no reino dele porque você se intitula judeu, ou porque você usa um véu, ou porque você usa um talita, ou porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar, que é o reino de Elohim, é a mudança interior. É aquilo que eu era de errado, que eu sabia que estava errado, e eu tenho a habilidade de mudar, eu tenho a habilidade, eu tenho a vontade de mudar e começo a mudar aquilo que eu era de ruim para o que eu sou e que venho colocar como bom, né? E fazer o que é certo, o que é justo, o que provém de um tzadik. Tá? Então é isso que vai mudar. Não vai mudar, outra coisa não vai te mudar. E as outras coisas serão consequências após a mudança interior. Consequência. Eu vejo muitas pessoas potencializando de comunidades, líderes, né? Enfatizando muito a mudança exterior. Eu costumo dizer, já digo logo de cara, se você está num lugar como esse, que as pessoas só enfatizam a mudança exterior, cai fora. Essas pessoas estão corrompidas, tá? O camarada chega gentil, ele é gentil e logo dizem para ele que ele é um judeu que foi perdido, que, né, começam a inventar coisas, mostram coisas das escrituras e aí a pessoa fica admirada com aquela fábula, com aquela fantasia e acaba agregando em sua vida e ela passa de mal para pior. Ela já chega ruim. Então ela até para obedecer os líderes ela se abstém de algumas coisas justamente para mostrar que está mudando, mas o interior dela está corrompido, o interior dela é corrupto. Então não adianta, ela despreza as pessoas, ela humilha as pessoas, ela não tem amor para com as pessoas, ela exige das pessoas, tá? Então, se você está no lugar que é assim, meu irmão, cai fora, tá? Cai fora. Yeshua e os talmidim, os discípulos dele, nunca enfatizaram a mudança exterior. Nunca. Pelo contrário, eles sempre enfatizaram e escreveram a respeito da mudança interior. O que eu não aceito hoje é porque há algo de interesse por trás. Se eu não aceito o óbvio, é porque existe o interesse por trás de outra coisa, tá? Então, por isso que hoje nós estamos calejados, digamos assim, nós estamos já calejados por meio de várias situações em que não adianta. A pessoa ela pode se fantasiar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas a hora chega. A hora ela mostra quem ela é. Não adianta, tá bom? E infelizmente, pessoas que elas sempre batem naquela mesma tecla, né? E nunca querem mudar,
elas batem naquelas mesma tecla e não querem mudar, cultivam a ignorância, lá na frente essas pessoas irão dar um tiro no próprio pé. Tá? Essas pessoas irão sentir, né, o verdadeiro veneno que elas produziram. Tá? Então, por isso que eu falo, muito cuidado, né? Faça o que agrada ao Eterno e ame o seu próximo, e o resto é resto, tá bom? Vamos continuar aqui, capítulo 16 de Matitial. Vamos lembrar que o livro de Mateus ele acaba no capítulo 28. Capítulo 28. Eu estou usando a tradução David Stein, Bíblia Judaica Completa. Diz o seguinte: então alguns parush, que eram os fariseus, e os tsaduquim, né, que eram os saduceus, vieram com o objetivo de pôr Yeshua à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. É sempre assim, né? Tem pessoas que gostam, elas, né? Se eles eram parush, eles conheciam as escrituras, entre aspas, né? Se eles eram saduceus, existiam esses dois grupos na época de Yeshua. Então, eles aparentemente conheciam as escrituras, e aí eles pedem para Yeshua mostrar um sinal no céu, que geralmente as pessoas incrédulas, as pessoas que não usam a emuná, elas querem ver para crer, tá? Entretanto, sua resposta foi: quando entardecer, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje acontecerá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem ler a aparência do céu, mas não são incapazes de ler os sinais dos tempos, mas são incapazes de ler os sinais do tempo. Uma geração perversa e adúltera pede-me um sinal. Com certeza nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de de Jonas. Tendo dito isso, ele os deixou e foi embora. Qual foi o sinal de Jonas? Para que o povo se arrependesse. E é aquela mesma situação que Yeshua estava fazendo nas cidades em Israel. Ele estava avisando que o reino dos céus estava próximo e que o povo tinha que verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Os talmidim, ao atravessar o lago, esqueceram-se de levar pão. Por isso, quando Yeshua lhe disse, cuidado, cuidem-se do hametz, dos parushim e dos tsaduquim. Eles pensaram que ele lhe dissera isso por não terem trazido pão. Todavia Yeshua, percebendo, disse: como a confiança de vocês é pouca. Porque vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês encheram? Ou dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês encheram com as sobras? Como poderiam pensar que eu estivesse falando sobre pães? Guardem-se do hametz, que é o fermento, dos parushim, que é os fariseus, e dos saduquim, que é os saduceus. Guardem do fermento. O que é isso? Basta apenas um pouco de maldade para contaminar toda a massa. Então, como eu sempre digo, começa de uma pequena pitada do mal. Então, o mal ele semeia, né, através de um indivíduo, lógico, que tem a intenção para aquilo. Então, ele semeia e ele contamina toda a massa. Então, ele contamina. Então, basta um pouco só de helmetes, que é fermento, para contaminar. Então, Yeshua estava falando para que os discípulos e os seus discípulos tivessem cuidado com o hametz,
o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam, eles não deveriam ter cuidado com o fermento de pão, mas dos ensinamentos dos parushim e dos saduquim. Quando Yeshua entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos talmidim: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram: alguns dizem que é Yohanan e Messô, outros Eliarro e outros ainda Yesmiarro e um dos profetas. E vocês? Ele lhe perguntou: quem dizes que eu sou? Shimon Kefa respondeu: você é o Machia, filho do Elohim vivo. Shimon bar Yohanan. Yeshua lhe disse: quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isso de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Eu também lhes digo isto: você é Kefa, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei minha comunidade, e as portas do Sheol não poderão vencer. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então ele advertiu os talmidim de que não contasse a ninguém que ele era o Messias, tá? O Machia. Bem, vamos fazer aqui abrir entre parênteses para a gente poder entender um pouco. Pessoal, existe duas vindas. A do Machia ben Yosef e a do Machia ben David, que é Machia, Messias, filhos de José, e Messias, filhos de Davi. Essa primeira vinda, ele tem que ter as características de Yosef, José, filho de Jacó. Quais são as características? Foi traído, foi vendido, foi humilhado e se levantou. Essas são as características idênticas de Yosef, filho de Jacó. Uma outra característica, ou seja, um outro protótipo, né, digamos assim, é Isaac. Tem muitas pessoas que para mim são aberrações da internet que dizem: o Eterno não aceita sacrifício humano. Por que ele pediu Yeshua como sacrifício pelos nossos pecados? Veja bem, se ele não aceita sacrifício humano, por que ele pediu que Abraão sacrificasse seu filho? Lógico, ele permitiu para apontar para nós, servos de Hashem, que Yeshua viria como um protótipo de Isaac, que foi levado para o matadouro, porém não morreu, porque o anjo impediu que o seu filho fosse sacrificasse, o filho de Abraão. Logo, a confiança de Abraão era tão grande que ele sabia que o Eterno iria ressuscitar seu próprio filho após o sacrifício. Veja, se ele não aceita sacrifício humano, então por que ele pediu sacrifício humano para Avraham Avinu, que é Abraão? Então, isso aponta para que Yeshua teria as características do nosso patriarca Isaac. A mesma coisa acontece por isso ele é chamado de Machia ben Yosef, filho de José, não carnalmente, tá? Embora o nosso Machia Yeshua, ele tem uma procedência muito mais além e muito mais acima, que não está nesse mundo, mas, como eu sempre digo, o Eterno obedece às próprias regras que ele estabeleceu. Então, Yeshua ele tinha que vir do nosso patriarca Yaakov, depois de Judá e sucessivamente.
Genealogicamente, ele tinha que ter uma ramificação de Judá e de David. Porém, como não houve concepção carnal entre Miriam e Yosef, ele é de forma indireta, ou seja, ele não precisa, Yeshua, o nosso Mashiach, ele não precisa de forma humana, mas ele precisa obedecer às regras genealogicamente que o Eterno estabeleceu. Ele veio do sangue de Miriam. Ele veio do sangue de Miriam, por isso que ali aponta também que ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque Miriam era prima, né, da mãe de Johanã. E o seu pai, o marido, né, digamos, o marido da mãe de Johanã era Zacarias. E ele era um sumo sacerdote. Ou seja, Yeshua tem sangue sacerdotal por causa de sua prima. Então, Miriam, que é mãe de Yeshua, entre aspas, ela, por que entre aspas? Porque o Eterno não precisa, mas ele obedece às próprias regras que ele estabeleceu, ok? Então, conclui-se que Yeshua é o sumo sacerdote. Ele é o Kohen Hagadol. Muito mais além do que isso, tá? Porque antes que houvesse mundo, ele era. Ele almoçou com Abraão, ele esteve com Abraão, ele estava com Abraão, ele estava com outros patriarcas, ele viveu, ele mesmo disse para os saduceus, para os mestres da Torá, que antes que Abraão viesse a existir, ele era. Antes que houvesse existir mundo, ele era. Então, sabemos que não há nada impossível para o Eterno. Ok? Então, essa é a conclusão que temos, tá? E aí ele fez a pergunta: o que o povo dizem que eu sou? Quem é filho do Eterno, quem obedece na época em Israel, quem estava obedecendo o Eterno, que conhecia as Escrituras, que preservava os ensinamentos, como alguns profetas, como algumas pessoas que obedeciam ao Eterno, sabia que o Mashiach tinha que ser um servo sofredor. Ele viria montado numa jumenta, filha de jumenta, uma cria de jumenta, virgem, que ninguém nunca colocou jugo sobre ela ou sobre o jumento, e ele teria que vir como um servo sofredor, tá? Então, quem sabia disso? As pessoas que o Eterno revelou. Por isso que ele falou: Pedro, não foi tu que falaste, mas o Eterno revelou a você. Daquele momento em diante, Yeshua começou a explicar aos Talmidim que ele deveria ir para Yerushalayim e sofrer muito nas mãos dos anciões, dos principais Kohanim e dos mestres da Torá, e que deveria ser condenado à morte, mas que no terceiro dia seria trazido à vida. Então Kefa, veja que então Kefa, que foi o mesmo que ele disse que ele era a rocha, a pedra, né? Disse, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitiria, Senhor. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas Yeshua deu as costas a Kefa e disse: Para trás de mim, Satã. Você é um obstáculo no meu caminho, porque seu pensamento reflete as perspectivas humanas, não a do Eterno. Veja que naquele momento Satã tomou Kefas. Veja só, tomou Kefas e levou a palavra negativa. Veja, Yeshua sempre disse que ele iria fazer ou falar aquilo que o Eterno pediu para ele fazer, aquilo que o Eterno pediu para ele realizar. A vontade dele é a vontade do meu Pai, ele disse. A minha vontade é a vontade do meu Pai.
ok? Então, quando o mal veio, o Yeshua ele tinha que obedecer à vontade do Eterno, tá? E é por isso que ele foi levado ao matadouro, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vejam só, se os sacrifícios de animais que eram sacrificados diariamente e o sangue de animais purificava pecados, né? Imagina o sangue precioso de Yeshua. Ele é capaz de purificar todo mundo, tá? Só para que a gente entenda. E é por isso que maldito é aquele que pisar no sangue de Yeshua. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem na internet. A internet, ela é um meio de comunicação, é como se fosse uma cidade sem fronteira, ok? Aonde todos entram, aonde todos fazem o que quer, aonde todos dizem o que quer, aonde todos falam. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Tem muita gente aí que pegam a mente das pessoas ignorantes, que desconhecem as escrituras, que não conhecem as escrituras, distorcem, né, e levam aquelas pessoas a serem piores do que elas eram. Por isso que Yeshua disse, olha, vocês correm céu e mar atrás de um prosélito, de um convertido. Vocês correm céu e mar atrás de uma pessoa. Vocês fazem dele 2 vezes filhos do inferno. Tá vendo? A pessoa já era filha do inferno. Aí vão essas aberrações da internet e fazem das pessoas 2 vezes mais filhos do inferno. As pessoas ficam desacreditadas, as pessoas viram idólatras, as pessoas viram incrédulas, as pessoas acabam sendo piores do que era antes. Você pode ver. Isso acontece muito com desigrejado. A pessoa que saiu da igreja por algum motivo, então ela conhece algum tipo de judaísmo, ela vai nas redes sociais, se embanana toda, ela vê um grupo de Yahushua, ela vê um grupo de Yeshua, ela vê um grupo de Yehoshua, ela vê um grupo de Yahu, ela vê um grupo de tudo, tá? E ela faz uma salada e ela come tudo aquilo. Quando chega no âmbito comunidade do judaísmo nazareno, ela é surpreendida pelo culto racional, ela é surpreendida pelo óbvio. Aí ela acaba, né, se impactando com aquilo, aí é onde ela vai decidir. Ou ela segue aquele caminho racional, ou ela vai seguir o caminho que ela cultivou dentro dela. Geralmente as pessoas não aguentam e continuam com a enganação porque é o que satisfaz elas. É assim que acontece. Aí ele disse, né? Mas Yeshua deu as costas a ele. 24:16. Então Yeshua disse aos talmidim: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua estaca de execução e vir atrás de mim. Porque quem quiser salvar a própria vida a destruirá, mas quem destruir sua vida por minha causa a encontrará. Que bem fará uma pessoa se ela ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ou o que uma pessoa dará em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com sua conduta. Sim, eu lhes afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, uma coisa bastante interessante nós notarmos aqui é que você tem que negar a si mesmo. A única coisa que nos distanciam do eterno é não negar a si mesmo, né? Os mandamentos do eterno, então as pessoas
não querem obedecer, não querem negar a si mesmo e acabam desagradando ao Eterno. Tá? Continuando, diz o seguinte, capítulo 17. 6 dias depois, Yeshua tomou Kefa, Yaakov, seu irmão Yohanan, e os levou em particular a um alto monte. Enquanto olhava, ele começou a mudar de forma. Sua face brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então eles olharam e viram Moshe e Eliarro conversando com ele. Kefa disse a Yeshua: é bom estarmos aqui, Senhor. Se quiser, armarei 3 barracas, 3 sucá. Uma para você, uma para Moshe e outra para Eliarro. Enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem brilhante os envolveu e uma voz de dentro da nuvem que dizia: este é meu filho, a quem eu amo, em quem tenho prazer, ouça-no. Tá? Então, ouça-no. Tem muitas pessoas, principalmente, eu vou repetir novamente, as aberrações da internet que dizem que Yeshua quebrou o mandamento da Torá, porque ele fez contato invocando os mortos. Olha que coisa. Aqui de maneira nenhuma Yeshua invocou os mortos, tá? Aqui mostra claramente que eles apareceram, tá? E quem era Moshe? E quem era Elias? Eram homens que conduziam o povo de Israel e que tinham uma elevação muito grande, uma espiritualidade muito grande. Então isso mostra claramente que há vida após morte. Isso mostra claramente que há vida. E eles estão vivos, tá? E aqui, aparentemente, alguns estudiosos dizem que as 2 testemunhas serão Moshe e Elias, tá? As 2 testemunhas do Apocalipse, porque eles apareceram, ok? Então, Elias não viu a morte. Moshe diz a Torá que ele morreu e foi sepultado, tá? Existem alguns escritos, pessoal, que não estão acessíveis a nós, mas que eram acessíveis ao povo daquela época de Yeshua. Nós vemos um relato de Yehudá, Judas, não Iscariote. Ele fala que o arcanjo Miguel contendia com Hassatã a respeito do corpo de Moshe. Nós não vemos nas escrituras em nenhum local dizendo, nem na Torá, que o arcanjo Miguel contendia com Hassatã a respeito do corpo de Moshe. Nós não vemos isso nas escrituras. E isso nos mostra claramente que havia escritos que não era a Torá, e que não era o livro dos profetas, mas sim escritos deixado como um legado, né? Escrito, ok? Aonde havia outros pergaminhos e mais pergaminhos que contavam histórias, né? Contavam fatos que ocorreram com o povo de Israel. Por isso que eu digo que não estão acessíveis a nós. E um outro detalhe também é que os escritos, as escrituras, né, digamos, os escritos apócrifos de alguns livros também relatam que eram acessíveis, que eles usavam os livros apócrifos, tá? Eles mesmo escreviam. Nós temos ali os Macabeus, né? Que eles relatam algumas festas que houveram e que eles dão testemunho, né, indiretamente de que realmente aconteceu. Então, alguns livros apócrifos são livros históricos, ok? Então, isso mostra claramente de que havia outros livros que nós não temos acesso, ou que se perdeu, ou que não está mais acessível. E isso é bastante interessante nós notarmos. Então, existe, né, muitos aí que dizem:
o que vale é os escritos dos rabinos. Tá, tudo bem, vamos lá. O que vale é os escritos dos rabinos. Mas existem muitos escritos rabínicos que contrariam as escrituras. Então, esses escritos rabínicos que contrariam as escrituras, eu não irei aceitar. Eu posso pegar para nível de informação, ok? Por quê? Porque eles contrariam as escrituras, principalmente a Torá. Então, a Torá, disse o Eterno que não era para acrescentar e nem diminuir nada da Torá, tá? Mas isso não impede que eu escreva livros, que eu escreva pergaminhos contando o que houve. É o que acontece hoje com alguns escritos acadêmicos, né? Então é só para a gente entender um pouco sobre isso. Aí ele queria fazer a tenda, né? Enquanto ainda ele estava falando, uma voz veio, né? E disse para ouçam-no. Ao ver isso, os talmiditas ficaram tão amedrontados que se prostraram com o rosto em terra, mas Yeshua se aproximou e o tocou-os. Levantem-se, ele disse, não tenham medo. Então eles abriram os olhos e olharam para cima e viram apenas Yeshua. Enquanto descia do monte, Yeshua lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os talmidim lhe perguntaram, então por que os mestres da Torá dizem que é necessário que Eliarro venha primeiro? Ele respondeu, Eliarro veio e vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo que Eliarro já veio e as pessoas não reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem deverá sofrer nas mãos deles. Então os talmidim entenderam que ele estava falando de Yohanan, o Hermessor. Então veja só, Eliarro não é que é uma reencarnação de Eliarro, de Elias, não. Yohanan, ele tinha as mesmas características, né, em manifestações, em obras, em testemunho e etc., como a de Eliarro. Então, esse nome dado e Eliarro já veio é uma característica, ok, gente? Não que Eliarro veio e reencarnou em Yohanan, que era João Batista, o Hermessor. Não, tá? É só para a gente entender. Existem muitas pessoas que defendem a reencarnação, né? Que às vezes citam isso aqui, ó. Eu já vi, já. Citam isso aqui. Vejam, a Brita Hadashah fala em pessoas que estão no judaísmo tradicional. Ué, então peraí. Por que eles estão usando a Brit Hadashah para dar, para dar mais certificação de suas crenças de que existe reencarnação, né? Por quê? Porque eles realmente querem constituir uma nova religião, uma religião da reencarnação, tá? Isso aí é para dar mérito, para dizer que são sábios, essas coisas, é mais status, ok? Eu prefiro me calar. Eu não, como eu sempre digo, aquilo que as escrituras não dá margem para que eu fique falando, eu não vou falar, tá? Veja, a gente tem que seguir os exemplos dos nossos talmidim, dos discípulos de Yeshua. Eles não falaram disso, tá? Os profetas não falaram disso, de reencarnação, ninguém falou disso. Então por que eu vou falar, né? Então, agora, há espaço? Existe espaço. Existem situações em que aparentam, mas eu entendo da seguinte forma: o eterno não está limitado, tá? Ele pode fazer uma pessoa que morreu há 1000 anos atrás nascer de novo, tá? Eu não tiro isso. O eterno não está limitado, tá? E também eu vejo que as escrituras não falam sobre isso, então eu fico calado, tá bom?
Eu prefiro errar calado do que errar falando e batendo o martelo numa coisa que as escrituras não pontualizam isso, tá bom? Aí ele continua: quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Yeshua, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele é epilético e sofre de ataques tão terríveis que não raro cai no fogo ou na água. Eu os trouxe aos Talmidim, mas eles não puderam curar. Yeshua respondeu: povo perverso, sem nenhuma confiança, quanto tempo mais ficarei com vocês? Até quando tereis de suportá-los? Tragam-no a mim. Yeshua repreendeu o demônio, este saiu do menino, que por isso, daquele momento em diante, ficou curado. Veja que o menino ele era epilético, né? Tinha ataques de epilepsia. Então, e esse demônio fazia isso com ele. Então existe, pessoal, né, muitas doenças que são acarretadas por Shedim, por demônios, tá? Existem muitos males, muitos, na sua maioria, doenças, enfermidades, epidemias, todo tipo de coisa, às vezes tem procedência demoníaca. E o que mais me deixa encucado são as pessoas que um dia estiveram no cristianismo, que nasceram no berço cristão, e quando elas se tornam rabinos, né? Rabinos sem vergonha, né? Digamos assim, rabinos deles, do povo dele mesmo, tá? Porque rabino não tem de nada, né? Eu conheço muitos rabinos bem conceituados do nosso povo, que tem uma admiração muito grande, mas existe as aberrações, existe os usurpadores, né? Ele usurpa de uma identidade, ele usurpa, se fantasia, né? Se deixa levar por vários tipos de ensinamentos perversos. Então, existe muita gente que faz isso, tá bom? E aí, eles acabam fazendo, não fazem mais orações para curar, para libertar as pessoas. Embora os essênios eles faziam orações de acordo com o Tzadok Ben-Derek, a qual eu estive várias vezes no Rio de Janeiro com ele, e ele nos mostrou que realmente existe, né, alguns livros acadêmicos que mostram que os essênios eles faziam orações de libertação. Eles faziam orações de libertação para, né, o povo de Israel, principalmente pessoas endemoniadas. Então essa cultura não é cristã, essa tradição não é cristã, é do nosso povo, de fazer orações de libertação, para que o Eterno liberte essa pessoa do mal. Então aqui havia sim um demônio agindo na vida desse rapaz, ok? E é aquilo que eu falei, quando as pessoas se tornam donas das razões, elas acabam perdendo esse costume e viram incrédulas de uma vez por todas. Enquanto estava a caminho da reunião na Galil, Yeshua lhe disse: o filho do homem está para ser entregue nas mãos de pessoas que o matarão, mas no terceiro dia será ressuscitado. E eles ficarão cheios de tristeza. E eles ficaram cheios de tristeza. Ao chegar em Cafarnaum, os coletores de impostos de meio shekel vieram a Kefa e disse: o rabi de vocês não paga o imposto do templo? Claro que sim, disse Kefa. Quando ele entrou na casa, Yeshua foi o primeiro a falar: Shimeon, qual é a sua opinião? Os reis da terra cobram tributos e impostos de quem? Dos próprios filhos ou de outras pessoas? De outras pessoas, respondeu. Então, respondeu. Então, disse Yeshua: os filhos estão isentos,
Mas para evitar ofendê-los, vá ao lago e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que pegar, abra-lhe a boca e você encontrará um shekel. Pegue-o e lhe dê por mim e por você. Então vejam só, como eles eram filhos, não precisavam pagar impostos. É o que Yeshua estava querendo dizer. Mas para evitar algum escândalo, alguma coisa assim, vá lá e pesque um peixe. Como Kefa era pescador, ele tinha experiência com isso, ele foi lá e jogou, e na boca do peixe havia um shekel, que era uma quantia muito mais, valia muito mais o imposto para duas pessoas do que para uma. Então, Yeshua pagou imposto, ok? Aí você pergunta, é natural pagarmos impostos? Sim, temos que pagar impostos. Temos, no Brasil, nós pagamos impostos de tudo, né? Existe no Brasil imposto para tudo, tudo. Então você trabalha muito mais para pagar impostos do que você ter um bem, ter alguma coisa, tá? E é por isso que existe muita corrupção, tá? Agora, o imposto sim é válido, tá? Ah, mas eu não quero pagar. Não, tudo bem, mas você vai ver as consequências que virá sobre você. Então, para evitar as consequências, para que você veja o óbvio, pague, tá? É o que a gente faz, ok? Ah, eu não concordo. Então, tudo bem, você não concorda, é uma opinião sua. Capítulo 18 diz o seguinte: naquele momento, os talmidim chegaram a Yeshua e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Ele chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, o maior no reino dos céus é quem se faz humilde como essa criança. Quem quer que receba uma dessas crianças em meu nome, me recebe. Mas quem preparar uma armadilha contra um desses pequeninos que confia em mim, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se fosse afogado em um mar aberto. Ai do mundo por causa dos enganadores. Isso deve acontecer, mas ai das pessoas enganosas. Então veja só, Yeshua está dizendo que é melhor você se matar do que você fizer tropeçar uma pessoa, um pequenino, tá? Por isso que nós, a responsabilidade, né, do judaísmo nazareno de São Paulo é minha. Nós somos responsáveis. Então nós não vamos aceitar ninguém, né, ninguém aconselhando outra pessoa, né? Porque nós tivemos muitos problemas de pessoas que aconselhavam outras pessoas e essas pessoas não estão mais, elas sumiram, tá? Pessoas que aconselhavam ler livros rabínicos, a pessoa não leu nem as escrituras, não sabia nem o beabá, as vogais não sabia e as pessoas falavam, lê esse livro tal. Muito cuidado com isso. Você induzir uma pessoa ao erro diante do Eterno, você está condenado para o resto da sua vida. Por isso que Yeshua chama eles de pequeninos. Então existe muita gente, mas muita gente que está induzindo as pessoas ao que é errado, né? Muitos aí, fanfarrões, pessoas que estão se aproveitando, né? Você pode ver agora pessoas que igrejas que não faziam live, né, videoconferência, não faziam estudos, agora estão fazendo por causa do coronavírus. Por que estão fazendo? No final sempre pede a oferta e o dízimo, né, para ajudar. Mas, meu amigo, não adianta, as pessoas não vão ter dinheiro. Não vão ter dinheiro para dar em igreja. Os templos vão quebrar se continuar desse jeito, do jeito que estamos vendo aí. Os templos não vão suportar.
O dono do aluguel quer o seu aluguel e os templos não vão conseguir. De onde vem o dinheiro? Do povo. E o povo não vai dar porque você não tem, o povo não vai ter dinheiro de onde tirar, eles vão ter que guardar suas reservas. Isso mostra claramente que o povo não estão na igreja por causa do eterno, estão na igreja porque se simpatizaram com o eterno. Então isso vai acontecer. Aí já está acontecendo, igrejas estão sendo fechadas, pastores estão perdendo seus membros, e assim vai, né? Por que nós somos uma comunidade sem fins lucrativos, sem ninguém pede dízimo, ninguém pede oferta, Por quê? E não precisamos fechar, porque somos uma comunidade como era antigamente. Nós não precisamos fechar nada. Ah, mas vocês não têm medo? Não, precauções a gente vai ter que tomar. A gente vai ter que tomar muito cuidado a respeito de coronavírus, essas coisas como a gente tem tomado, né? Mas nós não vamos deixar de celebrar o Pêssego, que será a próxima semana. Nós não vamos deixar de celebrar as festas de Adonai de Sevaot, né? Por causa de epidemia. Primeiro porque havia epidemia no Egito e o povo de Israel não foi atingido. Então, se você serve o eterno, você não vai ser atingido. Mas se você serve o mal, então, meu amigo, você tem que ficar mesmo preocupado. Entendeu? É essa a situação. Continuando. Diz o seguinte. Cadê? Ele falou, né? Que as pessoas têm que se tornar como uma criança. E ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Por isso, se sua mão ou seu pé se tornarem uma armadilha contra você, corte-os, lance fora. É melhor que você se torne aleijado ou mutilado e receba a vida eterna, que mantenha as duas pernas ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se seu olho lhe for uma armadilha, arranque-o e arremesse para longe. É melhor que você tenha um só olho e receba a vida eterna, que mantenha os dois olhos e serem lançados no fogo do Guerrinom. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos. Eu acompanhei durante toda a minha vida. Muita gente despreza os outros. Eu já vi pessoas que estiveram do meu lado, que batiam no ombro e diziam assim: tamo junto, tamo junto. Batiam no ombro e diziam: tamo junto, estamos unidos, estamos ali pro que der e vier. E hoje, nem no meu lado está. Hoje, passa por mim, baixa a cabeça. De vergonha. Hoje passa por mim com vergonha. Quando passa, né? Porque se esconde. Não é porque a gente é o melhor não, pessoal. É porque essas pessoas falavam que estava conosco. E hoje essas pessoas desprezavam, e antes essas pessoas desprezavam muitas pessoas. Pessoas que chegavam na comunidade, elas desprezavam, elas humilhavam. E a gente ficava só percebendo. Arrumavam pretextos para dizer que aquela pessoa estava sendo assim, assim, assado. Motivados por inveja e ciúmes. Então eles acabavam desprezando os pequeninos. Muitos pequeninos. Então Yeshua fala: pois eu lhes digo que os anjos deles no céu vêm sempre à face de meu Pai Celeste. Muitos anjos desses pequeninos vai até a face do Eterno. As pessoas brincam. Qual é a opinião de vocês? O que fará alguém que possui 100 ovelhas e uma delas se perder? Não deixará as 99 e nos montes e irá procurar a perdida? E se conseguir encontrar, assim, eu lhes digo que ele ficará mais contente por causa daquela que por causa das 99
que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Além disso, se o seu irmão cometeu um pecado, quem é o irmão? É meu irmão que nasceu da minha mãe? Não, é irmão de comunidade. Olha só o que Yeshua vai dizer, aprenda isso. Por isso que eu falo, as pessoas não conhecem as escrituras e acabam fazendo coisas erradas. Ele diz, além disso, se seu irmão cometeu um pecado contra você, vá e lhe mostre o erro em particular. Tá vendo? Um pecado contra você, tá? Não é defeito, ok? Não é defeito. Não é um erro. É um pecado contra aquela pessoa. Um exemplo. Eu tenho uma pessoa e ela comete um pecado contra mim. Então o que eu tenho que fazer? Chamar ela em particular. Primeira coisa que Yeshua disse. Chame essa pessoa em particular. Ok? Aí ele fala. Só vocês dois. Se ele ouvir, você terá ganho seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve mais um ou dois outros com você, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então vamos supor, ele fez algo contra mim. Eu chamo mais 2 irmãos e falo, fulano fez isso, vamos conversar com ele. Esse é o intuito. Mudança. Ok? Mudei para mudar o nosso irmão que está no pecado. Aí, você chama. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à congregação. E se ele se recusar a ouvir até mesmo a congregação, trate-o como você faria com um pagão ou coletor de impostos. Ok? Então, você chamou os irmãos, ele não ouviu. Ele não é, eu estou falando de pecado. Não é erro. Porque erro todo mundo comete. Pecado terrível. Pecado como adultério, como roubo, tá? Então você chama a pessoa e fala, você fez isso, isso e isso. Você vai mudar? Vou mudar. Tá bom, então chama mais 3, né? Chama mais 3. Se ele não ouvir, você conte à comunidade. Ok? Conte à comunidade. Ele não ouviu, então você rejeita ele. Ok? Isso é um irmão. Ok, gente? Irmão, tá? Se ele se recusar a ouvir-os, conte à congregação. E se ele se recusar a ouvir até mesmo a congregação, trate-se de forma como um pagão ou coletor de impostos. Sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Uma outra questão. Veja só. Qual é a minha intenção? Tá? É de ajudar? Então, eu vou fazer conforme Yeshua disse. A minha intenção é de ajudar aquela pessoa. Se a minha intenção é de prejudicar aquela pessoa, junto com outros, e aparentemente eu mostro que aquilo está sendo feito conforme Yeshua disse, que tem muita gente vagabunda que faz isso. Sem vergonha que faz isso. Tá? Pega esses trechos aqui, aplica em pessoas, tá? Que ela tem algo contra aquela pessoa, tá? Que não é pecado, mas é algo muito pequeno. Mas para destruir aquela pessoa, ela faz essas coisas. Entendeu? Ela se associa com outras pessoas. Então há essas situações que acontecem, que estão acontecendo. Pessoas que usam disso aqui, tá?
para poder se promover e lá na frente ser líderes. Então existe muita gente sem vergonha que faz isso, tá bom? Então devemos tomar bastante cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Você que está me ouvindo aí, né? Como hoje a moda é ser judeu, estar numa comunidade do judaísmo, então muita gente eles não falam de Brit Hadashah, eles não falam de Yeshua, eles não falam nada, mas esse texto aí eles pegam para ofender, para humilhar, para difamar a pessoa. Então tem muita gente sem vergonha que faz isso, tá bom? Então devemos tomar bastante cuidado com isso. Nós aqui da comunidade já estamos calejados de ver isso. Tá? Não só numa comunidade, não só na nossa comunidade, mas em várias outras comunidades já aconteceu isso, tá? Então nós estamos calejados de ver isso, tá bom? Aí ele diz: sim, eu lhes digo que tudo que vocês proibirem, tal, porque sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Aqui está mostrando claramente que Yeshua não se preocupa com quantidade. Nós não nos preocupamos com quantidade. Se tiver 2, nós vamos ler Torá. Se tiver só eu, vou ler Torá. Se tiver só 2, vamos ler Torá. Se tiver só 3, vamos ler Torá. E acabou. Então Kefa aproximou-se e lhe disse: Rabi, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim e eu terei de perdoá-lo? Veja só, por que eu falo que a intenção de muitas pessoas é o que vale, né? Porque se um irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo quantas vezes? 7 vezes, e Pedro perguntou, 7 vezes? E Yeshua disse, não, até umas 77 vezes. E Yeshua respondeu, mas 70 vezes 7. Por causa disso, o reino do céu pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas com seus representantes. Imediatamente trouxeram à frente um homem que lhe devia muitos milhões. E pelo fato de não poder pagar, o patrão ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e todas suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Entretanto, o servo lhe prostrou diante dele: seja paciente comigo. Ele implorou, e eu lhe pagarei tudo. Por causa da compaixão dele, o Senhor deixou e lhe perdoou a dívida. Mas assim que o servo saiu, encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma soma irrisória. Agarrou e começou a sufocá-lo, gritando: devolva-me o que me deve. Seu companheiro caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele se recusou e em vez disso saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor convocou o servo e disse: servo perverso, perdoei toda a sua dívida, porque você se implorou que eu o fizesse, porque você me implorou que eu fizesse. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E irado seu senhor entregou aos parceiros para ser punido até devolver tudo que devia. Dessa forma, meu Pai Celestial trará a vocês, a menos que perdoe de coração seu irmão. Então, Yeshua está dizendo, olha, que o reino dos céus é comparado, a uma pessoa que perdoa o outro irmão. E aí, da mesma medida que você perdoar, o Eterno vai te perdoar. Mas da mesma medida que você não perdoar, você vai ter consequências no julgamento. É o que Yeshua está dizendo. Então o Eterno é justo. Você é perdoado porque você fez algo. Só que em vez de você pegar, por exemplo, você vai lá e condena uma pessoa. Você vai lá e condena. Você recebeu às vezes até o perdão do Eterno.
Mas você vê uma pessoa que está ao seu lado, que às vezes precisa muito mais de ajuda, você vai lá e condena essa pessoa. Então, da mesma forma que você condenou, o Eterno vai lançar sobre você o juízo, mais irado ainda. Então, isso é muito sério, pessoal. Eu costumo dizer, judaísmo nazareno não é brincadeira. Não é brincadeira, tá bom? Então, infelizmente, estamos vivendo aí em um âmbito hostil, um âmbito muito fragilizado, uma estrutura fragilizada em questão das escrituras. As pessoas erram, pecam, cometem iniquidades sem conhecer as escrituras, tá? Então eu sempre tive uma consciência de que um dia eu fui assim. Um dia eu fui assim. Então eu não posso condenar ninguém. Eu não estou, né, na condição de condenar ninguém, porque um dia eu fui assim. Então eu não vou condenar, mas se a pessoa pedir perdão, eu tenho que liberar perdão. Porque um dia eu fui assim. O que adianta você condenar o Lula, mas um dia você roubou? O que adianta você condenar uma pessoa porque ela roubou, mas um dia você furtou? O que adianta você dizer para um fulano, você é o prostituto, seu adúltero, se um dia você foi assim? O que adianta você caluniar alguém, ou você dizer, fulano não vale nada porque vive em fofoca, mas você é assim? O que adianta? O que adianta você dizer, eu odeio mentiras, mas você mente e você era assim? O que adianta? O que adianta você julgar alguém, condenar alguém, maltratar alguém, humilhar alguém, se você um dia foi assim? O que adianta? É isso que Yeshua está dizendo. O que adianta você fazer reuniões para condenar uma pessoa, mas você foi um ladrão, você foi um vagabundo, um maldizente, um desafeiçoado, um sem vergonha. E agora dá uma de santo. E agora quer condenar os outros. Cria vergonha na cara. Por isso que para mim não passam, desculpa a expressão da palavra, mas é verdade, safados, pilantras. Essa é a expressão. Eu vou condenar fulano, fulano não vale nada, eu vou falar isso de fulano, porque fulano não obedece, fulano não faz isso, fulano não sei o que, mas é um safado. O que adianta? Hã? Olha para os seus erros. É difícil, né? Olhar para os nossos erros, para olhar quem nós éramos. É difícil, né? Mas é muito fácil enxergar os erros dos outros e condenar os outros, maltratar os outros, humilhar os outros. É muito fácil. Pessoal, vamos ser sinceros. Eu carrego um passado de culpas. Eu carrego um passado nojento. Eu estou falando de mim. Eu carrego. Mas agora eu sou do judaísmo e não sou. Agora eu sou um santo, um bacana. Agora eu tenho condições de condenar qualquer pessoa, de maltratar, de humilhar. Criar vergonha na cara, rapaz. Criar vergonha na cara. Nós não temos condições nenhuma de humilhar e nem maltratar ninguém. Devemos fazer de tudo para salvar alguém, para ajudar alguém,
Se você é filho do Eterno, você pensa assim. Se você não é, você é um maldito. Você é uma pessoa que só quer ver o mal dos outros. E você é um maldito. Quem é que está falando? Eu? Não, as escrituras. Tá? Essa é a realidade. Isso aí é a palavra do Eterno. Isso aqui que eu estou falando para você. Isso aqui é a palavra simples e verdadeira. É a palavra do culto racional, né? O ensino sadio. Esse é o ensino sadio. Não tem mais nada não, gente. Não tem mais nada, tá? O problema são as pessoas que não querem obedecer ao Eterno e inventam pretextos, inventam situações que elas mesmas criaram, tá? Então, muito cuidado com isso, tá certo? Sábado que vem vamos dar continuidade. Eu sei que você está gostando, mas sábado que vem tem mais, tá bom? Sábado que vem tem mais. Que o Eterno abençoe você grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach. Beshem Yeshua Mashiach. Eu vou fazer uma oração por você, para que você venha receber a misericórdia do Eterno, se for da vontade dele, tá? Porque eu posso orar, eu posso fazer o que for. Se não é da vontade do Eterno, ele não vai fazer. Mas a gente não pode também esmurecer, porque a gente nunca sabe, né? Se é a vontade dele ou não. Então vamos orar, que é nosso dever. Que o Eterno Soberano, em nome de Yeshua Mashiach, Adonai Melech, Adonai Echad, Beshem Yeshua HaMashiach, te pedimos, ó Santo de Israel, abençoe esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa trazer para ela shalom, misericórdia, paz, que o Senhor possa trazer segurança, que essa pessoa seja estruturada na tua palavra, que essa pessoa tenha comunhão contigo, e que ela jamais possa ser enganadas por vento de doutrinas ou fábulas ou mitos que os outros estão divulgando por aí, mas que ela aprenda do Senhor e que ela receba a cura e a proteção contra todo mal, contra toda doença, contra todo mal, toda epidemia, toda obra Rassatã, de Shedim, que ela seja liberta em nome de Yeshua Mashiach. Amém.